E aí, pessoal? Sejam bem-vindos de volta ao Atis Podcast. Ouvir é aprender. Isso aí. Pontos para mais um mergulho profundo com a gente. Bora lá. Hoje a gente vai desvendar a vida e o legado de um dos samurais mais lendários do Japão. Miyamoto Musashi. É isso aí. Você pode até conhecer ele como guerreiro feroz, mas a história dele, pessoal. Vai muito além das batalhas. Exatamente. A gente separou trechos do próprio livro do Musashi, o livro dos Cinco Anéis, registros históricos e até algumas lendas para lá de interessantes. Nossa, parece que a gente tem bastante coisa pra desvendar hoje. E por onde a gente começa essa viagem no tempo? Vamos começar do começo, né? Boa. Pelo que sabemos, Musashi nasceu lá por volta de 1584. Mas a data e o local exato do nascimento, isso já é um mistério pra gente. É um dos mistérios que a gente vai tentar desvendar aqui no Atis Podcast. Adoro um bom mistério. Mas o que a gente sabe é que desde cedo o cara já mostrava que tinha talento de sobra com a espada, tipo aos 13 anos. Ele já tinha vencido seu primeiro duelo, dá pra acreditar. Dikshe. É, um garoto. Essa primeira vitória foi só o começo. Dizem que o Musashi participou de mais de 60 duelos antes dos 30 anos. Caramba! 60 duelos. E nunca perdeu. É mole. 60 duelos invicto. Isso sim é ter moral no currículo. Mas me fala, será que todos esses duelos foram até a morte? Boa pergunta. É difícil saber ao certo. Será que ele nunca encontrou um oponente que o desafiasse de verdade? Olha, pelo que os registros históricos contam, ele enfrentou vários oponentes habilidosos. A gente precisa analisar as batalhas mais famosas dele aqui no Arts Podcast para entender melhor o nível do cara. Com certeza. E por falar em batalha famosa, a gente não pode deixar de falar do duelo épico em Ganuyujima, Musashi contra Satake Kojiro, É de arrepiar. na ilha de Ganuyujima. Essa história todo mundo conhece, mas preparem-se porque os detalhes são bem mais complexos do que a gente imagina. É verdade. A gente tem registros históricos, como a Crônica da Lama Indomada e a Crônica do Grande Ancestral da Espada. Mas cada um conta a história de um jeito. E aí que é a coisa que é interessante, tipo, alguns relatos dizem que o Musashi chegou atrasado no duelo de propósito só para desestabilizar o Kojiro. Essa é uma das versões. Outros juram de pé junto que ele tinha até alunos escondidos na ilha prontos para entrar na briga caso a coisa ficasse feia. Nossa, que loucura, né? Parece até roteiro de filme. Esses relatos contraditórios realmente nos fazem questionar algumas coisas, né? É tipo, será que o Musashi estava disposto a quebrar as regras para garantir a vitória? Será que ele era mais pragmático do que a imagem de samurai amarrado que a gente tem dele? Quem era o Musashi de verdade? É fascinante pensar como essas diferentes perspectivas moldam a nossa visão sobre quem ele realmente era. Mas sabe o que mais me surpreendeu nessa pesquisa toda? O quê? O Musashi era muito mais do que um espadachim. Sério, Ele também era um artista de mão cheia. que massa. Tipo, eu sempre imaginei ele só com a espada na mão, sabe? Mas ele era um cara de múltiplos talentos. E que tipo de arte ele fazia? Ele mandava bem em pintura, caligrafia. Sabe? E era só que interessante. Dizem que a arte dele refletia a filosofia de luta e a busca por movimento e quietude, que são elementos-chave na esgrima. Que legal. A gente tem algumas das pinturas dele que sobreviveram até hoje, como o cavalo selvagem picanços em um galho seco. Imagina só a mente brilhante do Musashi expressando sua arte através do pincel. Que demais! Incrível como um guerreiro tão habilidoso também podia ser um artista tão talentoso, né? É verdade. Mas como a gente pode ver essa conexão entre a arte e a esgrima dele na prática? Me explica isso melhor. Por exemplo, na pintura Cavalo Selvagem, o Musashi usa pinceladas fortes e vigorosas para representar a energia e o movimento do animal. Ao mesmo tempo, ele usa o espaço vazio da tela para criar uma sensação de quietude e equilíbrio. Essa dualidade entre movimento e quietude também está presente na esgrima do Musashi, que alternava ataques rápidos e precisos com momentos de calma e observação. Entendi. Então a arte dele era tipo um reflexo da sua própria filosofia de luta. Que maneiro isso. Exatamente. Ele conseguia expressar sua visão de mundo através da arte. Mas e aí? A gente vai falar só da vida e obra do Musashi nesse episódio do Atis Podcast. Que nada! A história do Musashi é tão rica que inspirou um monte de gente ao longo dos séculos. Tem livros, filmes, mangás, animes. É impressionante como a história dele continua viva até hoje. É verdade? O cara é pop mesmo. A gente tem obras famosas como o romance Musashi, do Eiji Yoshikawa, e o mangá Vagabond, que exploram a trajetória do samurai e cativam o público com a busca pela maestria e a filosofia de vida dele. Caramba, o cara era pop mesmo. Mas me diz, por que você acha que a história do Musashi continua tão relevante?
O que faz com que ela ressoe tanto com as pessoas? Acho que a história do Musashi nos atrai por vários motivos. Ele é um guerreiro solitário em busca de aprimoramento, superação dos desafios, um propósito de vida. Essas são coisas que todo mundo busca, né? São temas universais que a gente se identifica. E essa jornada do Musashi em busca de sentido, de excelência, acaba inspirando a gente a trilhar nossos próprios caminhos. Faz sentido. E essa busca por excelência é um tema central na vida do Musashi, né? Ele nunca se acomodou, sempre buscou evoluir como espadachim, estrategista, artista e ser humano. Verdade. Acho que essa é a maior lição que a gente tira da história dele. Nunca parar de aprender e buscar ser a melhor versão de nós mesmos. Concordo plenamente. E a gente pode ver isso refletido em O Livro dos Cinco Anéis, onde ele escreve os princípios da sua filosofia, do seu estilo de luta, da sua visão de mundo. Mas isso é papo para mais tarde, porque a gente ainda tem muito para desvendar sobre o Miyamoto Musashi aqui no Artes Podcast. É isso aí, pessoal. Fiquem ligados que a gente já volta com mais detalhes sobre a vida desse samurai incrível. E não esqueçam de compartilhar o Artes Podcast com os amigos. E por falar em mistérios, a vida do Musashi é cheia deles. Principalmente quando a gente tenta desvendar a infância, a família do cara. Verdade. Parece que o Musashi gostava de cultivar essa aura de mistério ao redor dele. Mas a gente conseguiu descobrir algumas coisas, né? Sim. Pelo que sabemos, o nome de batismo dele era Benosuke, e ele era filho de um samurai chamado Shimen Munizai. Shimen Munizai, que nome imponente. Mas a gente sabe alguma coisa sobre esse samurai? Infelizmente, as informações sobre o pai do Musashi são bem escassas, o que aumenta ainda mais o mistério em torno da sua origem. E essa aura de mistério só deixa a história dele ainda mais interessante. Parece que Musashi já nasceu predestinado à grandeza. Você mencionou que o pai dele era samurai, certo? Será que ele seguiu os passos do pai desde o começo? É bem provável que sim. O Musashi cresceu durante o período Sengoku, uma época super turbulenta da história japonesa, marcada por guerras e conflitos constantes. É bem provável que ele tenha recebido treinamento em artes marciais desde cedo para se preparar para a vida de samurai. Faz sentido. Em tempos de guerra, saber lutar com espada era essencial para sobreviver. E, pelo visto, o Musashi dominou essa arte como poucos. Mas a gente falou um pouco sobre o estilo de luta dele com duas espadas, o Nittanichi-Ryu, que o tornou famoso, lembra? Sim. O Nittanichi-Ryu, a arte de lutar com duas espadas, um estilo único e inovador. E você sabia que esse estilo foi desenvolvido pelo próprio Musashi? É isso mesmo. Ele não se contentou em seguir os ensinamentos tradicionais. Ele era um visionário, um inovador, que buscava constantemente aprimorar suas técnicas e adaptá-las ao seu estilo de luta. Sério, eu achava que ele tinha aprendido esse estilo com algum mestre lendário. Mas, pensando bem, faz todo sentido que um gênio da espada como o Musashi tenha criado seu próprio estilo. Que mente brilhante! E essa busca por aprimoramento constante é uma baita lição pra gente, né? Não importa a área em que a gente atua, a gente sempre pode buscar novas formas de fazer as coisas, inovar e se superar. Com certeza. A história do Musashi nos mostra que a busca pela maestria é um processo contínuo, uma jornada de aprendizado e aperfeiçoamento que dura a vida toda. E olha que interessante, o Musashi não se limitou a dominar a arte da espada. Ele também se dedicou à caligrafia, à pintura, à estratégia militar. Ele era um verdadeiro polímata. Caramba, o cara era um gênio completo. E essa busca por conhecimento em diversas áreas com certeza contribui para a visão estratégica e para o entendimento dele sobre a vida. Sem dúvida. O Musashi era um homem de múltiplos talentos, um verdadeiro exemplo do ideal renascentista. E toda essa bagagem intelectual se reflete na obra mais famosa dele, O Livro dos Cinco Anéis. O Livro dos Cinco Anéis. Essa obra é um clássico da literatura japonesa, né? É um livro que transcende o tempo e as culturas, com ensinamentos atemporais. E o mais legal é que o livro é escrito de forma clara e acessível. O Musashi vai direto ao ponto, compartilhando sua sabedoria de forma prática e inspiradora, sem enrolação. Exatamente, ele não fica em rodeios e vai direto ao ponto. E essa é uma das razões pelas quais o Livro dos Cinco Anéis continua tão relevante nos dias de hoje. As lições do Musashi sobre estratégia, liderança e superação pessoal podem ser aplicadas em diversas áreas da vida, desde os negócios até os relacionamentos. Imagina só usar as estratégias de um samurai lendário para lidar com os perrengues do dia a dia. Ia ser demais. Usar a sabedoria ancestral para enfrentar os desafios modernos. Mas além de estrategista, o Musashi também era um mestre na arte da observação e da adaptação. Ele estava sempre atento ao ambiente, identificando oportunidades e adaptando sua estratégia de acordo com as circunstâncias. Com certeza. Ele era um mestre em ler o ambiente e se ajustar às situações. O Musashi acreditava que a chave para a vitória estava em conhecer a si mesmo, conhecer o seu oponente e, principalmente, conhecer o terreno onde a batalha seria travada. Ele era um mestre em analisar o ambiente e usar isso a seu favor. Ele sabia que a informação era uma arma poderosa. E essa capacidade de adaptação é fundamental nos dias de hoje, né? A gente vive em um mundo em constante mudança, onde a flexibilidade e a capacidade de se ajustar às novas realidades são essenciais para ter sucesso.
É verdade, a gente precisa ser como Musashi, adaptáveis e resilientes. O Musashi, mesmo vivendo em uma época tão diferente da nossa, nos deixou lições atemporais sobre a importância da adaptabilidade, da resiliência e da busca por aprimoramento contínuo. É por isso que a gente aqui no Artes Podcast Ouvir aprender. Se dedica a trazer essas histórias inspiradoras para os nossos ouvintes. Aprender com os grandes mestres do passado é uma forma de se preparar para os desafios do presente e construir um futuro melhor. Exatamente. O passado nos ilumina o presente e nos guia para o futuro. A gente ainda tem muito que aprender com o Musashi. A vida dele foi tão rica em experiências, batalhas e reflexões que daria para fazer vários episódios do Artes Podcast só sobre ele. Ah, com certeza. A gente mal arranhou a superfície da história do Musashi. Verdade. Mas por hoje, acho que já demos um bom panorama da vida e do legado do Miyamoto Musashi. A gente espera que esse mergulho profundo tenha inspirado nossos ouvintes a buscar mais conhecimento, se desafiar e se superar a cada dia. E falando em se desafiar, lembra daqueles mistérios que envolvem o duelo em Ganojima? Ah, lembro sim, aquele duelo icônico contra Sasaki Toshiro. Tem muita especulação e versões diferentes sobre o que realmente aconteceu, né? Pois é. A gente tem os registros históricos, mas cada um apresenta uma versão um pouco diferente do evento. Uns dizem que o Musashi chegou atrasado de propósito para desestabilizar o Kojiro. Outros falam que ele até tinha estudantes escondidos por ali. É, muita especulação. Parece até roteiro de filme de samurai, né? Essa aura de mistério em torno do duelo só aumenta a lenda do Musashi. Exatamente. Mas o que a gente pode tirar de lição dessas diferentes versões, além da disputa de quem tá com a razão, é que a história é moldada por diversos pontos de vista. Cada um conta a história do seu jeito. E com o tempo, esses pontos de vista se misturam com a lenda, com o folclore, criando uma narrativa complexa e fascinante. Faz muito sentido. É como um quebra-cabeça onde a gente tem que juntar as peças, mas nem sempre tem todas elas para formar a imagem completa. E aí que a importância da gente ter um olhar crítico, né? Com certeza. Comparar as diferentes fontes, analisar o contexto histórico e, claro, ter em mente que nem sempre a gente vai ter todas as respostas. Mas, e aí, qual a sua interpretação sobre o duelo em Ganojima? O que você acha que realmente aconteceu? Olha, eu prefiro não me prender a uma única versão. Acho que o mais importante é entender o significado desse duelo dentro da trajetória do Musashi. Foi um marco na carreira dele, um momento que consolidou sua reputação como um espadachim imbatível. Independente dos detalhes, o duelo em Ganojima se tornou um símbolo da busca pela maestria e da superação dos limites. Concordo. E essa busca pela maestria é um tema central na vida do Musashi, né? Ele nunca se acomodou, sempre buscou evoluir como espadachim, como estrategista, como artista, como ser humano. A gente pode ver isso refletido em O Livro dos Cinco Anéis, onde ele escreve os princípios da sua filosofia, do seu estilo de luta, da sua visão de mundo. É verdade. E o legal é que o Livro dos Cinco Anéis não é só um manual de esgrima. Não. Ele traz ensinamentos que vão muito além do combate, com reflexões sobre estratégia, liderança e autoconhecimento. O Musashi era um mestre em conectar diferentes áreas do conhecimento. Ele entendia que a arte da espada não se resumia à técnica, mas também envolvia estratégia, psicologia e filosofia. E essa visão holística é o que torna o Musashi tão fascinante, né? Ele era um guerreiro, um artista, um pensador. Um verdadeiro exemplo de como a gente pode buscar excelência em todas as áreas da vida. E essa é a mensagem que a gente quer deixar para os nossos ouvintes aqui no Arte Podcast. Ouvir é aprender. Inspirem-se na história do Musashi, busquem o conhecimento, desafiem seus limites e nunca parem de aprender. É isso aí. Afinal, a vida é uma jornada constante de aprendizado e superação. E aí, pessoal? Gostaram de conhecer um pouco mais sobre a vida e o legado do Miyamoto Musashi? Esperamos que esse mergulho profundo tenha inspirado vocês a buscar mais conhecimento, se desafiar e se superar a cada dia. Fiquem ligados que a gente volta em breve com mais histórias inspiradoras e curiosidades para vocês. Até a próxima!